Léo, e agora para a gente começar a análise, né, propriamente dita do jogo, queria a tua visão sobre o jogo, né? 1-0, gol de Cano, teve Kleber expulso ainda, numa expulsão bizarra assim, o cara vem vai pro ataque, né? Chega, se enrola todo com a bola, perde a bola, comete a falta e é expulso. E acabou que prejudicou, né? O Ceará ficou com -1, perdeu por 1-0 para o Fluminense. São 8 jogos, né, seguidos sem vencer. A última vitória foi no dia 10 de setembro sobre o Santos. Uma situação complicada, né? Na zona de rebaixamento. 17º lugar, 34 pontos. Mas aí, Léo, queria tua visão. 9 jogos, são né? 9 jogos. Ainda diminuiu. A maior sequência é sem vitória do Ceará na competição. É um time que venceu pouco, né? O Ceará venceu 6 vezes. 6 vezes. Tem uma vitória nos últimos 17 jogos. É muito pouco. Mas, enfim, Léo, queria a tua visão sobre esse jogo aí. Mais uma derrota do Ceará, né? Mais uma derrota. E como os números, eles são bem úteis para descrever o que é o ano do Ceará, o que é a gestão do Ceará, o que é o mental desse grupo, como é gerido o departamento de futebol do Ceará. Eu acho que os números, eles são um tapa na cara do torcedor. E a cada rodada, esse tapa ele é reforçado, ele tem mais força. É um elenco sem poder de reagir. É uma sensação que se fica cada vez mais clara de que não existe qualquer poder de reação, não existe qualquer tentativa de alguma mudança que venha criar um fato novo, uma reação, não existe. Simplesmente termina o jogo, os jogadores saem cabisbaixo, ninguém vai dar entrevista, não tem coletiva, durante a semana não tem coletiva, presidente não fala, diretor de futebol não fala, e é uma sensação que a gente está vivendo a década de 90, assim. Parece que a gente está voltando para o passado, né? Quando a gente vê tentativas de mudança, como nomes como PC Guzmão, para tentar dar uma sacudida no departamento de futebol, um diretor de futebol que não fala, não aparece, e como a gente já repetiu várias vezes aqui, era uma pessoa responsável pela logística, assim, pelo burocrático, inscrição de jogador, reserva de ônibus para viagem, hotel, e de repente essa pessoa virou a figura mais importante do departamento de futebol do Ceará, o que só reforça que o presidente é quem decide, de forma amadora, assim, ele está brincando de FIFA, assim, de vou contratar um jogador, vou vender outro, e que mais uma vez demonstra que ele está mais preocupado com a questão política interna do clube do que propriamente com o futebol. E ele reforça que vai pedir renúncia, as informações dentro do clube dizem que ele vai pedir renúncia ao final do campeonato, mas ele tem que pedir hoje, porque efetivamente ele não é presidente do Ceará, ele é de direito, mas não é de fato, e nem sequer de direito deveria ser, porque criou um terceiro mandato que ele não tinha direito através de uma mudança estatutária absurda, ridícula. Então, assim, ele está no poder de direito, mas com base em um liminar, e de fato não é, assim, não é um presidente reconhecido pela torcida, é um presidente que há muito tempo vem sendo xingado e que há muito tempo sequer é visto no estádio. Então, você ser um dirigente de um clube, um presidente de um clube que você não é visto em coletiva, você não é visto em vestiário, você não tem sequer moral de ir para o estádio. A pessoa você presidir um clube que você não consegue assistir o jogo na arquibancada é um completo absurdo. Completo absurdo. E para conseguir acessar o estádio, se ele for, ele tem que ser cercado de seguranças. Ou chegar mais tarde, ou entrar muito mais cedo. E que legitimidade tem um dirigente desse? A demissão do Lúcio, eu não participei dos últimos 2 telecasts, mas eu concordo com o Iago que houve uma mudança, uma melhora com o Juca, mas eu acho que muito mais ambos os treinadores são treinadores em construção, né? São treinadores em desenvolvimento, são treinadores que estão começando na carreira, mas eu acho que o Juca ele é mais testado que o próprio Lúcio, né? Já vem com essa trajetória de categoria de base há mais tempo, tem passagem pelo Corinthians na base também, já está no Ceará há bastante tempo, tem trabalhos na base mais longos no Ceará, alguns bons, alguns mais questionáveis, e teve um espaço onde o Ceará ficou sem treinador já esse ano, aí, nessa transição aí depois do Marquinhos Santos, nessa absurda busca por treinador que o Ceará teve, até trazer um não treinador,
O Juca comandou em alguns jogos, com alguns desempenhos melhores que o Marquinhos vinha demonstrando, mas às vezes também não conseguindo desenvolver a ideia de jogo, mexendo mal. E isso, o que reforça em desfavor do Juca é porque é um funcionário do clube. Ele convive com esses jogadores há muito tempo, ele convive com os garotos que vêm da base também, que subiram, e mesmo assim continua mexendo errado, mexendo mal. E hoje eu concordo com o Iago, assim, o time teve uma melhora, mas eu acho que muito mais pelo sarrafo baixo que a gente tinha com o Lúcio, né? Assim, o Lúcio aqui virou o Marquinhos Santos que habla, assim, é o Marquinhos Santos, sequência do Marquinhos Santos, assim. O time não desenvolvia qualquer futebol, era aquela estagnação que a gente já via com o Marquinhos Santos. Então o Juca tentou, de alguma forma, mexer no elenco, né? Trouxe hoje o David Ricardo para a titularidade na defesa, junto com o Lacerda, 2 jogadores bem jovens, né? O Lacerda já por mais experiente em Série A, mais de 50 jogos em Série A, mas ainda um jogador bem jovem, assim, bem seguro em muitos momentos, assim. E foi muito questionado hoje pela torcida, inclusive nas redes sociais, por que não optar pelo Marcos Vitor no lugar do Lacerda, né? Mas acredito que a questão experiência pesou, né? Você colocar 2 garotos de 20 e poucos anos ali, com bem menos jogos de Série A que o Lacerda, não seria muito seguro, assim. Fez a opção pelo Lacerda, o Juca, e também optou ali por voltar com uma trinca de volantes ali, o sistema que o Dorival usava, que a torcida pedia muito, assim. Foi o pouco que deu certo do Ceará desse ano, foi o esquema de 3 volantes do Dorival, que inclusive era questionado com o Dorival, mas que trouxe resultados. Então ele trouxe ali o Richard, o Sobral e o Richardson fazendo uma trinca de volantes ali. E os 2 laterais, né, tirou aquela questão de trazer o Vitor Luiz como ponta ali, numa dobra ali com o Pacheco, e optou pelo Rigonato, Vina e dessa vez o Kleber no lugar do Jô. Talvez pela questão do ritmo, mas que se mostrou ser uma decisão errada, né, no futuro, mais na frente do jogo. E trazendo o Vina também novamente mais uma vez para a escalação. Acho que o Ceará começou com muita correria, muita intensidade. O que se tratando de enfrentar o Fluminense é um erro, né? Assim, um enorme erro, né? É um time que faz a bola correr muito, assim. O Fluminense, ele tem muita posse de bola, mas com a bola correndo. Assim, você vê que os jogadores do Fluminense, eles se movimentam no espaço-campo, mas eles se movimentam de forma inteligente. Assim, eles se movimentam para achar o espaço. Eles não se movimentam correndo atrás da bola ou correndo conduzindo a bola. Os jogadores do Fluminense, o que eles se desgastam é achando um espaço onde eles vão conseguir ser mais efetivos em tentar agredir o adversário. E o Ceará fazia justamente o contrário, né? O Ceará cansava, o Ceará corria atrás da bola, corria da bola. E isso a gente pode falar do começo do jogo, assim, que foi um Ceará que pelo menos correu, buscou, que a gente não via nos outros jogos. A gente viu uma apatia um pouco maior nos outros jogos. Assim. Hoje a gente viu um time, pelo menos no começo, assim, o Lúcio, tanto o Diniz como o Lúcio, né? E eu acho algo influenciado realmente pela falta de presença da torcida. Assim, a voz do treinador é mais ouvida, então estimula eles a falarem mais. Então, assim, era um jogo cantado, né, pelos 2 treinadores. Assim, o Juca com muita intensidade, gritando também, pedindo para ocupar espaço. E eu acho que isso também acabou trazendo essa correria inicial do Ceará, mas aquela correria burra, né? Correria improdutiva, que quem um time como o Fluminense não consegue surtir um efeito de pressão para fazer o time perder a bola. Assim. Em alguns momentos até pareceu isso, mas quando o Fluminense dava espaço, o Ceará não tinha a rapidez na transição, né? Você via que o Fluminense cedia o espaço, mas o Ceará tentava ocupar esse espaço conduzindo a bola, né? E não tocando. Então o Ceará ele perdia tempo. Então, assim, o Fluminense, ao passo que é um time que faz a bola rodar, por isso ele cede espaço muitas vezes, né? Um time que joga com as linhas bem altas. O Ceará, quando tinha a recuperação da bola, ao invés de tentar esticar o passe horizontal, uma bola mais esticada, um passe invertendo ali o jogo, um passe em profundidade, mais horizontal, o mais vertical, o Ceará fazia o contrário, né? O Ceará pegava a bola, o jogador dava 1, 2, 3 toques conduzindo a bola, aí achava o outro, aí tocava muito de lado ali curto. Então isso facilitava muito para o Fluminense. Então, assim, já nos 20 minutos ali, de 15 para os 20 minutos, acho que foi o momento de mais intensidade do Fluminense, onde o Fluminense conseguiu explorar o seu lado direito, né? Lado esquerdo do Ceará ali. Foi interessante que o Fluminense pouco explorou aquilo ali no primeiro tempo, assim, e quando tentou, foi muito feliz em achar espaço ali, né, pelo lado
do lado esquerdo de marcação do Ceará. Ele chegou no mesmo lance, inclusive, chegou a botar 2 bolas na trave ali, né? A primeira com Cano e a segunda na sobra. E que ali parecia ser o caminho para o Fluminense utilizar. Já tinha chegado uma mais cedo com o Samuel Xavier, mas não sei por que motivo o Fluminense parou de explorar aquele lado e ficou insistindo novamente em atacar pelo seu lado esquerdo ali, com o John Arias ali, que é uma peça de velocidade ali do Fluminense. E o Ceará, mais uma vez, correndo atrás da bola, assim, já depois dessa sequência de ataques do Fluminense, você já via que o Ceará estava, a partir dos 30 minutos, você já via jogador botando a mão na perna, já chegando mais atrasado do que o normal. E em algumas oportunidades que o Ceará teve como esticar aquela bola ali, o Vina pegou uma sozinha ali, mas é um jogador mais pesado e chutou a bola por cima do gol. E até brincou-se assim, que o Vina, em outros tempos, colocaria aquela bola no ângulo com o Fábio para dentro, com tudo, assim. Mas eu acho que você vê até o corpo do atleta fala demais, né? O corpo do atleta, assim, como ele se posiciona para arrancar, assim, como ele, na hora do chute, como ele se move. Eu acho que é uma pessoa já... É a postura de um atleta que está entregue, né? Assim, que tá... Até a reação também depois do chute. A reação chuta, vê a bola ir para fora, já dobra o joelho, já bota dobra o joelho, já volta, assim. Eu acho que a linguagem corporal fala muito, assim, o momento do clube. E em outro momento o Kleber teve essa oportunidade também de abrir essa bola para o Vina. Eu acho que naquela panela ele tinha até mais campo, mas o Kleber, com a sua tradicional qualidade, reconhecida qualidade, ele chutou para o lado oposto, assim, bateu na canela de bico, não sei o que ele conseguiu fazer ali. E o Ceará foi para o segundo tempo, assim, é um time que jogava em casa, e na transmissão você via assim, deu 44, o Juca, acabou o jogo, porque estava vendo que o time estava esbaforido, né, estava muito cansado, e se imaginava que ele já vinha com a modificação no começo do segundo tempo, né, mas lá no comecinho ele tirou o Rigonato e optou por voltar pela questão do Vitor Luiz ali jogando pela ponta, com o Bruno Pacheco, e eu acho que até, inclusive, hoje o Vitor Luiz não foi tão abaixo como ele vinha nos outros jogos. Eu acho que ele até foi mais útil que o Rigonato, né? Assim, acho que o Rigonato, depois que voltou da lesão, não recuperou nem perto do ritmo que ele tinha antes, de como ele vinha ajudando. Assim, já era um jogador que já estava parado, de certa forma conseguiu mostrar alguma qualidade, mas depois da lesão ele foi muito prejudicado. Assim, realmente ele não conseguiu assim, apresentar qualquer traço das boas partidas que ele fez aqui em alguns momentos. Mas o Ceará continuou mais no mesmo. Eu acho que já no segundo tempo teve até um pouco mais de espaço. Eu acho que até o Vina conseguiu entrar um pouco mais no jogo. Eu acho que até porque o Fluminense deu uma cansada também. Eu acho que não por correr atrás da bola, mas por um movimento normal de jogo. E eu acho assim que o momento mental do Ceará ele é muito contagiante entre os próprios jogadores. Ele é contagiante, inclusive, até na torcida. Assim, a postura que é exercida dentro do clube pela diretoria contamina, assim. Ninguém compra a ideia de um projeto onde quem está gerindo não está nem aí. Assim, né? É como se a gente viesse para uma live dessa e a gente tivesse a meia hora de começar a live, a gente ligasse para alguém da produção, aí vai começar a live. Pai, bicho, eu não sei quem é que vai fazer a live hoje, não. Vê aí quem é. E quem é que vai ficar na edição hoje? Ixi, cara, não sei não. Fala com os meninos aí. Então você começa a perceber que quem deveria estar à frente, se preocupando com os rumos do projeto, lavou as mãos. Então você acaba... vou fazer aqui o que dá. E eu acho que nesse momento de luta contra o rebaixamento, você tem que fazer algo mais. Eu acho que é o momento de buscar mais força, assim, de onde não tem, porque de dentro do clube ela não vem. Não vem, infelizmente. E nem de fora do clube, né? No momento das arquibancadas, o Ceará pode contar com a sua torcida nesse momento. Então, o Juca fez outras movimentações. Ele colocou o Eric e o Yuri Castilho, que eu acho que também entraram bem. Eu acho que na medida do possível, assim, o Yuri Castilho é um jogador que não se espera muito, mas nas bolas que teve, eu acho que foi muito mais centroavante que o Kleber para o jogo. Assim, virou, teve um chute ali perigoso, segura a bola com o corpo, fez o pivô. E já o Eric, eu acho que o Eric foi muito bem. Assim, o Ceará com um jogador a menos, eu acho que o Eric conseguiu abrir espaço, conseguiu chutar, veio pela esquerda em alguns momentos, quando não achou mais espaço, foi pela direita. Eu acho que ele infiltrou, ele acertou cruzamentos.
coisa que o Nino não conseguiu acertar. Eu acho que o Nino hoje ele conseguiu errar tudo que ele poderia errar. Assim. Ele errou passe, ele errou cruzamento de bater no jogador, ele errou finalização, ele errou bote. Eu acho que o Nino, e fazia muito tempo que a gente não dizia isso, eu acho que o Nino estava no dia extremamente infeliz. E eu acho que é um turbilhão de falta de qualidade que uma hora engole até quem estava se destacando. É inevitável. Se você está correndo, se matando, esbaforido, fazendo algo a mais, e quando você vê ninguém querendo, você uma hora é absorvido por isso. Assim, não tem como, é impossível. Mas eu acho assim, que o Eric foi uma mudança que realmente deu qualidade para o Ceará. E teve algumas chances, acho que teve um chute do Yuri Castilho. O Ceará ali levou um perigo, inclusive mesmo com um a menos, as chances de finalização, apesar das Fluminense serem mais decisivas, foram bem equilibradas. E eu acho que a expulsão do Kleber é um bom resumo da temporada do Ceará. É um bom resumo de como a diretoria aposta em certos tipos de jogadores de um nível técnico muito abaixo do que o Ceará precisa para quem estava há 5 anos de Série A, buscando o 6º ano de Série A, disputando a Sul-Americana. E não é culpa do jogador. Assim, eu acho que diferentemente, assim, eu acho que é um sentimento diferente da torcida em relação a quando o Vina comprometeu aquele resultado. É um sentimento de um jogador que realmente não tem qualidade. Assim, ele não está lá por culpa dele. O maior culpado disso tudo é quem colocou ele lá. E assim, é um jogador que tem sua utilidade, mas é um jogador que não tem qualquer base técnica mínima. Assim. É um jogador que, no próprio jogo contra o Cuiabá, perdeu uma bola praticamente dentro da pequena área com o gol aberto. É um jogador que na Copa Sul-Americana driblou o goleiro e chutou a bola para fora. Contra o América Mineiro, um jogo decisivo que poderia ter levado o Ceará para a Libertadores, ele perdeu um gol também com a trave vazia. E é recorrente. Em momentos decisivos, a gente tem o Kleber faltando a qualidade para fazer o mínimo. É um jogador que pode, de repente, empurrar a bola para dentro e fazer o gol, como ele pode perder um gol em cima da linha, porque ele vai tropeçar na bola. E hoje ele cometeu o absurdo de ter uma jogada muito favorável ao Ceará, uma excelente oportunidade de gol. Ele tinha o Vina de um lado, ele tinha outro jogador aberto pela esquerda, ele virou para tentar para dar o Vina, puxou para o outro lado, que estava mais claro que o Vina, ele puxou de volta, perdeu a bola e na sequência do lance, deu um carrinho por trás no jogador e foi expulso, né? Já tinha amarelo. Então, assim, parece, como a gente falou, né? Parece que a gente está falando do mesmo jogo, mais uma vez, um pouco diferente, mas com atitudes semelhantes, com erros semelhantes, com posturas semelhantes, com mentalidade semelhante, e a gente já adiantando vai ter posições semelhantes da diretoria do clube. Nada vai acontecer e a gente vai esperar o próximo jogo e torcer contra os adversários e esperar outra derrota e assim segue. Acho que esse é o Ceará já rebaixado mentalmente, a gente já disse isso há várias rodadas e eu acho que é um caminho que o Ceará está trilhando por incompetência própria da diretoria, assim. Eu acho que o Ceará vai precisar passar por um processo de reconstrução e eu acho que a oposição hoje, que está pela primeira vez forte dentro do clube, na verdade ela não está nem forte, ela está existindo, né? Assim, nunca existiu uma oposição na gestão Robson de Castro, porque é uma gestão muito parecida com o pior que existe na política brasileira. Assim, para quem é de fora, é um sistema de gestão que se baseia em ocupar o clube, loteando cargos, ocupando o conselho deliberativo, ou seja, um conselho deliberativo que deveria ser um órgão fiscalizador do clube, mas ele é submisso à diretoria executiva. Então, são reuniões feitas online ou com pouquíssimas pessoas, que fica todo mundo conversando, ninguém sabe nem o que está acontecendo. Aprova, acabou. Então, aprova-se conta sem ler, aprova-se gastos sem ler. Quando alguém do conselho, algum conselheiro, pede formalmente explicações sobre construções, obras, custos, gastos, não é respondido, ou busca-se por alguma questão formal, por erros de formalidade, não será respondido, não se explica qual é essa formalidade. Então, assim, é uma diretoria que trata realmente o clube como uma prefeitura. Ele faz acordos, se existe uma oposição, ele busca compor uma chapa,
ó, você vem para cá, eu te dou um cargo aqui, você apoia, tira a sua chapa. Então, assim, é uma diretoria que, depois de uma derrota, no outro dia está pensando muito mais em conchavo político do que em reestruturar o clube. Então, assim, é muito difícil sair dessa situação sem uma reestruturação política no clube. E que ela está existindo pela primeira vez, depois de muito tempo, porque já beirou uma situação do insustentável, assim, de realmente o clube precisar de uma reformulação completa mesmo, assim, e estatutária e de pessoal e de uma mudança completa de postura. E eu acho que o Ceará vai ter muito trabalho para começar essa reconstrução partindo de uma Série B que é muito provável que venha em 2023.